Quantas vezes você escutou, né, que você quer ser livre, né? Você se diz que você quer ser livre, que as pessoas falam que precisam de liberdade, que precisam se expressar e que a liberdade é muito importante, que a expressão, né? E que isso vem sendo falado, né, ao longo do tempo e a dificuldade disso ser implementado nas nossas vidas, dentro aí da sua vida, dentro de você, né? Esse é um assunto bem importante. E eu sou Lúcia Vilela, no canal Multiversos, para você. Vamos falar dessa questão da liberdade que Aquário nos promete, né? E como que é isso, né? Essa liberdade, como, por onde ela começa? Se você gosta desse assunto, então vem comigo, ativa o sininho e deixe o seu like. Inscrevendo-se no canal, né? Muito bem. Então, essa liberdade que Aquário fala, que Urano traz, né? Ela vem sendo mais presente desde quando começou a Revolução Industrial, onde se deu esse boom de termos acesso, perdão, a vários instrumentos, que foi a Revolução Industrial, para facilitar a nossa vida, para a gente ter mais liberdade e para ter mais tempo para viver. Quando você consegue fazer isso na sua vida, né? Agora veio a IA com a mesma promessa e nós estamos aí com várias informações em relação a isso, causando medo em você, né? Que a sua liberdade agora nunca teve tão ameaçada. E essas construções, né? Já causando medo em nós. Então, aquilo que é saída, é quanto que é de saída? Aquilo que é para ser liberdade, quanto que é de liberdade? Né? Então, eu estou aqui para dizer para você que a liberdade você vai ter que construí-la. Não é a IA, não é a máquina de lavar roupa, não é o forno elétrico, não é o ar-condicionado, não é o seu carro último tipo. Nada disso dá para você a liberdade que você quer. Porque você pode ter tudo isso, mas você está num sistema onde você não tem liberdade para usufruir disso, onde isso se torna uma prisão, onde isso te esmaga porque eu não tenho carro X, porque eu não tenho não sei o que Y. Quanto isso é uma prisão e você vai se envolvendo nessas falácias, nessas crenças que vão ficando sofisticadas para dizer para você, olha, na realidade você não tem muita liberdade, né? Você está preso dentro desse quadradinho, se você não obedecer isso, você não vai pertencer ao grupo. Isso é o que ameaça, né? É isso que fica nos assombrando, porque se você não tiver aquele negócio que te conecta com a IA, você tá fora. Se você não tiver um celular, você tá fora do sistema. Então a gente precisa ter cuidado com essas coisas e o quanto isso gera prisão dentro de você. Aí você quer ser livre. Você quer ser livre para manifestar o seu afeto por alguém. E não entende que todas essas crenças vão causando uma prisão da sua expressão, da sua criação interna. Porque você vai ficando assustado, você nem percebe, você vai ficando com muito medo, daqui a pouco você tá com uma ansiedade no talo, tá com pânico, tá sem vontade de viver, né? E aí a sua vida vai perdendo sentido. Esse é um quadro que está sendo instalado, está sendo repetido há muito tempo para nós. Onde aqueles nossos sentimentos mais genuínos de afeto, de carinho, de espontaneidade, de alegria, né? De poder compartilhar algo com o colega, com um amiguinho, com um amigo, com alguém sem que você nunca viu,
vai se perdendo, a confiança vai deixando de existir. E aí você vai me falar que, né, a astrologia fala disso, aquário tá chegando, então a liberdade tá chegando. Isso é um processo, né? Porque você percebe que hoje em dia você tá ficando com tudo que é seu, né? Por conta de todo um sistema que está sendo construído, tudo vai saber da sua vida. E isso está assustando as pessoas, né? Você não tem mais uma particularidade. Se você passa o seu dinheiro, né? Tem como rastrear. Se você passa uma mensagem, tem como rastrear. E a vida é assim mesmo. Tudo tem uma frequência que vai e vem. Esse celular faz isso. Ele Se alguém souber acessar essa frequência, a pessoa tá me vendo aqui. Tá vendo? Você entra lá no meu canal, você fala comigo, você tem acesso a mim. E isso tá indo para outras áreas, né? Que as pessoas estão assim assustadas. Então, o que é realmente a liberdade para você? O que é, né, que assusta você dentro desse processo? Tenho nada para dever. Você quer olhar minha conta bancária, você olha. Você quer ver o que entrou de dinheiro, o que saiu de dinheiro, o que eu comprei? Tá tudo ok, eu não tenho nada a esconder, né? Eu posso ser revistada, ok. Mas as pessoas acham, né, que essa privacidade violada vai violar o seu interno. A questão é que essa sensação de que o seu espaço interno está sendo violado não é desse controle de coisas materiais, é o espaço da sua expressão, né? E aí, para quem eu tô dando o controle da minha expressão? Vou traduzir. Você tem um coração, né? Em oposição a Aquário, nós temos Leão, que fala do nosso coração. Então, esse coração seu, criativo, alegre, expansivo, né? Que tem que ter coragem para amar e para poder se sentir quente, tá preso aonde? E se você pega esse coração, essa criança, que é a mesma coisa, essa criança interna, o seu coração, e coloca na mão de uma outra pessoa, para que ela diga para você: olha, como é que eu vou fazer com o meu coração? Agora, ela vai tratar o coração, o seu coração, como ela trata o dela, como ela lida dentro da visão dela. Então, a responsabilidade por esse sentimento de confiança, de paz, de segurança, de que, ok, algumas coisas, né? Isso não me invade, não é isso que me invade, não é só isso que me invade, né? Já começou faz tempo, né? Quando você era pequeno e você não tinha muito discernimento para falar, mãe, assim não. Tá ruim assim, a senhora hoje pode ficar de férias. Deixa que eu mesmo me cuido. Não, deixa eu pôr a roupa em você que eu tô com pressa. E põe uma roupa em você de um jeito que você fica assim no mal-estar. E são essas pequenas coisas que vão se reforçando ao longo do tempo e que se você não sabe de onde vem, mas se vem isso, vem essa questão sensorial, emocional, trazer esse desconforto. E aí você quer brigar, mas você não sabe direito. É que não é brigando, né? Porque a mesma sensação que você teve lá quando um dia sua mãe estava por aqui, com enxaqueca, menstruada, cólica, sei lá o que estava acontecendo com a tua mãe, e que ela não estava disponível para cuidar de você, você registrou esse desconforto e acha que é teu. E você não gostou e não podia expressar, porque se você expressasse, você ia apanhar, o negócio ia piorar. E é essa sensação, nossa, se eu falar, vai dar merda, vai dar M. Não vai ser muito bom para mim. E isso vai escalando.
esse medo, né, de você falar a sua ideia, esse medo de dizer um não, esse medo de dizer um sim, vai escalando na sua vida. Essa capacidade, né, de estar com o coração quentinho, de estar desarmado, outro chega e faz uma pergunta, você responde, sem estar preocupado se ele está mentindo, se a intenção dele é te lesar. Tá tranquilo. Então, a liberdade que Aquário, né, e nós estamos com vários planetas em Aquário, nos pede em primeira mão essa liberdade interna. É esse coração que tranquilo, essa consciência em paz, essa noção de que você está manifestando aquilo que te deixa feliz, que você sente amor. Ai, amor. Amor é fundamental. Sem amor, não há evolução. Não tem como evoluir. A gente fica brigando e fica fazendo guerra por falta de amor. Você acha, né, que lá onde está tendo essas guerras são famílias, são filhos, são entes queridos, um brigando com o outro por causa de terra, por causa de petróleo, por causa de metal. Choram pessoas de lá e choram pessoas de cá, morrem pessoas de lá, morrem pessoas de cá. Tem dor de lá e tem dor de cá, né? A violência em contraponto a essa liberdade. Mas essa violência, ela tá nessas pequenas coisas. Isso escala. O que é escalar? Imagina você segurar algo. Tem um aqui, né? Tô segurando uma emoção. Não fui muito bem tratada. E não posso resolver isso na hora porque eu não tinha como. A situação dizia que não ia dar bom eu me posicionar. Eu acreditava nisso. Aí eu tô segurando, e aí repete. Isso vai ficando mais pesado. Aí vai juntando mais peso. Um dia, 2, 10, 50, uma vida, nasce de novo. Isso vai ganhando um volume gigante. E você tem que continuar na vida. O que você faz? Você vai fazer estratégias para sobreviver. E na sobrevivência, na maioria das vezes, você não tem tempo para se observar, que dirá para observar o outro, para saber que aquilo que você vai falar precisa de um cuidado, porque assim, eu não sei o que o outro precisa, eu posso falar do que aconteceu comigo, da minha trajetória. Se eu contar a história aqui para ele, olha, deixa eu falar, eu vejo isso, que tem essas coisas assim na sua vida, e eu fiz assim comigo. Para mim deu certo. Você quer experimentar? Não tem essa sutileza. Você coloca para ele como se a sua verdade, a sua trajetória, a solução que você achou fosse boa para ele. Por isso que muitas vezes não funciona você falar, faça isso. Terapia é para justamente você encontrar esses momentos onde você sofreu aquele abalo, onde você criou o copo, para você poder relaxar, entender que tá tudo bem, porque isso tá tão pesado que você vai tirando a mão devagar. Eu posso tirar a mão? Pode tirar a mão. E posso tirar outra? Posso. Posso jogar fora? Pode. Porque a insegurança é tão grande, a confiança se perdeu faz tanto tempo, que você tá ali congelado de medo, né? Eu posso dizer que eu tenho raiva? As pessoas têm muita dificuldade com a raiva, né? Às vezes você tá sendo assim, emparedado, você fica com raiva, e você acha errado você sentir raiva. Não é errado. E aí você paralisa. Nossa, como que eu vou manifestar a raiva com uma pessoa que eu gosto? Ué, se ela tá inadequada, ela tem que saber. Não é morder, arranhar. A não ser que a agressão seja física, né? A gente vai se defender. Mas
o outro tem que saber, porque existem sutilezas nessa agressão. Às vezes a agressão é o modo de falar, não são as palavras em si, mas é a carga que vem junto. Isso espreme a pessoa. É uma violência, né? Imagina sua mãe chegar para você e falar assim: olha, você não vale nada, hein? Nossa, a gente pede uma coisinha para você e você não vai capaz de fazer, você não presta, você não dá conta, você é meio burro, né? Consegue obedecer uma ordem. Uma mãe que faz esse tipo de coisa no momento de raiva, no momento da vida dela onde ela tá surtada, a gente entende que ela tá surtada. Mas quem recebe toda essa carga absorve. Dependendo da idade, absorve. Nossa, a minha mãe é aquela que me dá comida, me dá. Tô falando mãe, mas pode ser mãe, pode ser pai, pode ser avô. Aquela pessoa que acessa o seu emocional, para quem seu coraçãozinho tá aberto, para quem você tá disponível, né? E aí ela vem, você tá ali aberto e ela impacta você com algo profundo que fica dolorido, vira o copo. E aí você não consegue soltar, sua relação muda com ela. Aí você fica alerta para todas as vezes não acontecer a mesma coisa, igual aconteceu com a mãe. E você vai ficar preso nisso. E aí você fala de liberdade. O seu chefe vai fazer a mesma coisa. A loja onde você vai fazer a mesma coisa. A loja não, alguém que trabalha na loja. No supermercado, na rua, no trânsito, vai acontecer. Até que você entenda que isso aqui foi lá no passado, isso não é real mais, mas para você emocionalmente é. Então a liberdade aquariana, ela vai passar por um processo para ela ser real. E Aquário também fala do grupo, né? Leão também tem grupo. Aquele grupo que você tá ali, aquelas pessoas, né, que você pode criar junto, que você convida, vamos, galera, vamos pra festa nos divertir, esse grupo. Em Aquário, esse grupo, além dele ir pra festinha, agora ele tem um ideal. Então eu me divirto, posso me divertir com eles, mas eu também tenho um ideal com essas pessoas. E dentro desse ideal, o outro tem que ter o espaço dele. Então, nós acreditamos que violeta é o máximo. Beleza, então vamos fazer o grupo das pessoas que gostam de violeta. E aí elas não podem gostar de outra cor? Que liberdade é essa? É um grupo que gosta muito de violeta, mas não quer dizer que ele também não olha de vez em quando pro verde. Né? Essa fluidez, né? Tem que tomar ciência de que a liberdade, ela tem que ir ampliando, né? Beleza, meu grupo aqui gostava só de violeta, mas eu entendi que gostar do verde também pode ser legal. Ah, beleza, então vai ser um grupo verde e violeta. Isso pode aumentar, né? Porque você vai expandindo os seus limites dentro de uma confiança, dentro de um entendimento, dentro de um conhecimento e dentro de uma sabedoria, né? Porque aí você vai inovando, você vai abrindo espaço dentro de si para outras coisas. Por quê? Porque você já aprendeu a amar essa faixa dos que gostam de violeta. Agora eu vou abrir para incluir os verdes. E daqui a pouco você tá abrindo mais. Então você tá pegando esse coração leonino e fazendo com que ele participe desses grupos aquarianos. Em amor, vai ter mais sentido, vai ser mais gostoso, vai ter alegria, vai ter razão, vai ter ideologia, vai ter um ideal maior de evolução com uma base amorosa. Parece utopia as coisas que eu tô falando, mas isso não é gostoso? A gente poder estar num lugar onde a gente se sente bem. Lembra quando você tinha seus grupinhos lá, né, de amigos da sua infância, que vocês estavam juntos, que vocês brincavam, que era bom, e depois vocês cresceram, ficaram adolescentes, agora eu tenho ideal, a gente continua se vendo, continua isso, e não é bom pro seu coração?
Por que que o mundo não pode ser assim? Então, resgatar isso é você aprender a ser livre, construir essas pontes, manifestar esse amor. Ah, o outro hoje está fora do ponto. Beleza, mas eu vejo que ele está fora do ponto, eu continuo amando ele. Ele pode não me entender, mas eu continuo. Ter isso, essa estabilidade, isso é construído, isso é resgatado, é uma reconexão com tirando, né, essas dores, tirando essas coisas que atrapalham a gente. Então, nesse momento, onde temos vários planetas aqui no signo de Aquários, podemos experimentar. Eu quero ser livre disso, mas aí você pode perceber que na realidade tem um caminho, mas você está sendo convidada a fazer uma escolha. Percebi que esse lugar tá, e tem uma prisão dentro de mim. O que você vai fazer com isso? Você vai ter que escolher. Vou continuar na prisão que agora eu vejo, sabe assim, as travas dos olhos, que Jesus falava, tire as suas travas dos seus olhos antes de você ficar vendo a trava do olho do outro. Olha para a sua, veja a sua. Então, é meio mais ou menos isso. O que é que machucou meu coração? Né? O que é que me impede? Quais as crenças, quais as emoções, quais as sensações que eu ainda carrego, da minha infância, do meu último relacionamento, de outras encarnações, X de onde você traz. Isso não faz diferença. A diferença vai acontecer quando você olhar para isso. Vou curar, vou me curar, vou retomar o meu padrão amoroso comigo mesmo, porque o início é com você. O outro vai ressonar na vida dele. Fulano não me ama, nossa, eu tenho um problema com ele não me perdoou, eu fiz algo que eu não devia com ele não me perdoou. Beleza, se perdoe. Então, eu tô falando de muitas coisas assim, mas que todas elas são juntas. Porque sem amor não tem evolução, não tem liberdade. Como que eu vou dar liberdade para o outro me sentindo preso, me sentindo limitado? E eu não tô falando de coisa material, tô falando interno. Né? Tem gente que tá dentro da prisão e consegue. Mandela fez isso, né? Ele conseguiu, dentro da prisão, entender um monte de coisas. Ele precisou desse respiro lá dentro, para ele reavaliar as coisas, para ele entender e conduzir um grupo depois. De um outro lugar. Você também precisa passar por um lugar desse? Será? Né? Existem possibilidades mais leves, mais gostosas, e esse é meu convite. Se você faz, né? Quero olhar, né? Não consigo olhar sozinho. Te dou a mão. Mostro para você as coisas que eu já entendo. Você aceita ou não. Você não é obrigada. Às vezes, naquele momento, você não consegue assimilar. Precisa de um pouco mais de tempo. Porque faz tempo que você está segurando isso, você nem consegue. Acho que eu não posso soltar ainda. Ok, vamos mais um pouco. Vamos trabalhar, vamos tirar outra casquinha ali, até chegar o momento que você se sente seguro para soltar. Não, agora eu posso soltar. Tchau. E volta para ser você. Porque nesse processo, todas as vezes você vai perdendo o seu propósito, vai perdendo a alegria de viver. Evoluir é isso, é evoluir a nossa capacidade de amar. Nós estamos aqui para nos iluminar. Ai, não consigo essa vida, não tem importância, mas você vai fazer tudo que você puder enquanto você está nesse corpo para você fazer um passo, uma diferença, que você saia diferente de quando você chegou, que você seja melhor esse ano do que você foi o ano passado. Não são convites para você virar um X-Men. São convites para você se tornar o que você já é, mas que está guardado, está encoberto, está preso.
Então, nessa energia aquariana, meu convite para você é faça essa escolha. Observa que lugar você está sendo convidado pela vida, porque às vezes a gente está com dificuldade de ver, que você vai fazer essa escolha, vai observar onde é isso e vai decidir e vai trabalhar para que isso aconteça. Não é porque eu escolhi que a coisa já resolveu. Esse é o primeiro passo. Tem gente que nem escolhe melhorar, né? Já é uma escolha, né? Não. Tá apresentado o caminho. Aqui você vai evoluir, aqui você não vai evoluir. Você vai para o outro. Ok, o universo, tempo infinito. Ok. A gente também respeita essas pessoas que fazem essas escolhas. Porque isso diz respeito à vida dela. A minha vida, minhas escolhas. Vai afetar as outras? Aquelas que estão muito próximas da gente e diretamente estão ligadas a nós, onde o vínculo é muito presente, vão ser afetadas mais impactadas. Mas todo o nosso universo vai passar por uma transformação, por uma evolução. Então, nesse período de aquário, nós vamos ter 15, do dia 15 ao dia 20, gente. São dias, assim, que a gente precisa refletir bem, porque vai ter uma sequência de acontecimentos, né? Dia 15, Plutão, Netuno, Saturno juntos em Áries. Depois, dia 16, Lua Nova. Dia 17 tem um eclipse, exatamente no grau 28, né? Impactando aí os signos fixos, né? Leão, Escorpião, Touro e Aquário, né? Quem tem algum planeta mais pessoal. Os outros também acontece, mas quando é pessoal, você vai sentir mais em você, né? Impactado por esse eclipse. Então, isso mexe com a gente. E o eclipse, ele é um start, digamos assim. Isso vai se desenvolver. Então, é bom nesses dias fazer algo, né? Já vai sintonizando, já vai se afinando para essa escolha, vai direcionando, vai abrindo você para isso. E lá do outro lado tem o tal do leão, gente. Tem leão. E no segundo semestre, o leão vai receber a visita de Júpiter para expandir, para a gente entrar assim num amor maior mesmo. Aproveitar essa fase. Ele tá retrógrado em Câncer, depois ele vai ficar direto. E 1º de julho ele entra em Leão, se não me equivoco a memória. E aí, Leão e Aquário vão estar bem visitados, né? Em Aquário, Plutão, em Leão, Júpiter. Então, esses fogo, né, de transformação mais ativado. Mas isso tem já está startado, né? Mas tem esse boom, assim, né, do eclipse. Porque a Lua e o Sol vão estar juntos, né? A Lua tampando, assim, as questões do Sol, né? Eclipse solar. Então, isso vai reverberando na sua vida. Ah, eu não tenho planeta nesse grau. Tudo bem. Sintonize, está disponível isso. Tudo é questão de frequência. Que canal, que rádio você escuta? Né? Então, vou sintonizar com isso. E nos próximos dias, 18, 19, 20, tem um alinhamento de planetas, né? Então, começa lá com Marte em Aquário, depois muitos planetas é que Marte está mais no comecinho. Vai se alinhando ali, finalizando a passagem por Aquário, depois vai se alinhando em Peixes e chega ali, tem esse alinhamento em Peixes, e depois pega Netuno, Saturno em Áries e Quirón em Áries e Urano em Touro. Então, assim, uma sequencinha assim, né? E Júpiter em Câncer. Então, são alinhamentos,
né? Nesse período, 18, 19 e 20, muito perto, né? Em Peixes e Áries, né? Lua, inclusive. Aí o Sol também já vai entrar em Peixes. Então, são energias, né, que estão assim caminhando junto, né? Mercúrio, Marte, Vênus, então tá tudo alinhado, todo mundo pensando igual, sentindo igual, agindo, né? Vamos, estamos alinhados, estamos num fluxo. Acompanhe o fluxo, né? O pedido é esse, acompanhe esse fluxo. No dia 15, no dia 16, no dia 17, eu tô convidando as pessoas para a gente fazer uma meditação. Vou conduzir uma meditação para o dia 15, dentro dessa característica Saturno e Netuno, Lua Nova no dia 16, e no dia 17, no eclipse mesmo, na hora do eclipse. Ele é ao meio-dia, então um pouco antes, depois 11h30 até meio-dia e meia, para a gente pegar essa frequência, né? E mesmo que ela não esteja cortando o Brasil, não seja visível, mas isso tá no ar, né? Está impactando. Então, vamos nos afinar, né? No dia 18, no dia 19, no dia 20, eu não planejei nada. Você pode fazer a sua sintonia, né? É isso. Então, vamos entender que essa liberdade começa nessa capacidade de liberar o seu coração para amar de novo, cuidar disso. Você se cuidar, você se respeitar, você se perdoar, você se aceitar, você se amar, né? Ama a si, e aí esse amor naturalmente vai fluir para todo o seu redor, para o outro, seja ele a água, a árvore, um cachorro, um humano. Amar, tá certo? Então, se você gostou, deixe seu like, caminha para alguém e vamos juntos. Se inscreva para as meditações. Vai ser via Zoom. Até o próximo. Gratidão.